Olá, meu nome é Carolina Gandara e o meu grupo de estágio em Ações Coletivas 2, orientado pela professora Lívia Zina, montou essa apresentação de slides com o objetivo de auxiliar os próximos períodos, quando forem cursar essa disciplina, a planejar e ter uma visão mais ampla das etapas até o planejamento e execução da intervenção no centro de saúde ou academia da cidade. O centro de saúde que nós visitamos e realizamos a intervenção foi o Gentil Gomes. Ele fica no bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. E nos arredores dele a gente já pôde, na primeira aula, observar pelo Google Maps que existia bem na frente do centro de saúde uma praça. Os arredores tinham bastantes áreas arborizadas, as ruas são asfaltadas, e na praça do outro lado da rua existe também uma academia a céu aberto. Existe um ponto de ônibus próximo ao centro de saúde que facilita o acesso da população que é atendida lá no Gentil Gomes. Tem também no bairro um colégio particular, alguns templos religiosos e um estádio de futebol. Essa primeira imagem mostra a praça que fica do outro lado da rua do centro de saúde. Embaixo a gente tem a academia a céu aberto, que fica nessa praça. E a terceira imagem é uma foto da fachada do Gentil Gomes. Atualmente, a população atendida no Gentil Gomes é de cerca de 2.046 pessoas. Existem 4 equipes de estratégia de saúde da família, com de 3.000 a 3.900 pessoas assistidas por equipe. Cada uma dessas equipes conta com um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem e um agente comunitário de saúde. A cada 2 médicos existe também um dentista, então para as 4 estratégias de saúde da família, 2 contam com dentista. Existe também no centro de saúde um programa de saúde escolar que é coordenado pelo TSB. As principais demandas odontológicas lá no Gentil Gomes são de cárie e doença periodontal, e a principal queixa dos pacientes é quanto à prótese. E isso faz sentido quando a gente olha para as demandas gerais, que lá são de diabetes, hipertensão, tabagismo, dor crônica e depressão e outras questões de saúde mental. Quanto à doença periodontal, que os principais fatores de risco são diabetes tipo 2 e tabagismo, existe uma grande correlação entre as demandas gerais e as demandas odontológicas. Outro ponto interessante é que existem grupos de apoio, existe um grupo de tabagismo para quem quer parar de fumar, existe um grupo de dor crônica e um de saúde mental, que conta inclusive com atividades manuais. Lá no Centro de Saúde Gentil Gomes, a urgência foi abolida, porque isso gerava problemas, as pessoas chegavam lá muitas vezes queixando de dores, quando na realidade elas gostariam de um atendimento de preferência, elas queriam ser atendidas com mais rapidez e existiam problemas de agenda, então elas usavam a urgência para tentar acessar com mais facilidade. A gerente lá e a equipe percebeu esse problema e eles criaram uma espécie de o que seria o nosso acolhimento na UFMG, um primeiro contato, e lá chama Fale com a Equipe. Ela funciona de manhã e de tarde, todos os dias, e as pessoas são atendidas no momento que chegam lá e que tem uma vaga aberta. Funciona basicamente como um acolhimento lá na faculdade. Os principais desafios que a gerente do centro passou para a gente são de aceitação do tratamento e de adesão mesmo, de acompanhamento ao longo do tempo, o paciente retornar nas consultas. Na terceira aula, nós fizemos então uma árvore de problemas. Na árvore de problemas do Centro de Saúde Gentil Gomes, na raiz dos problemas, a gente tem as visitas irregulares ao dentista, dificuldade de acesso ao centro de saúde, o alcoolismo, a diabetes, o tabagismo, problemas de saúde mental e problemas hormonais também. De forma que na parte superior da árvore de problemas, que significa o que eles encontraram como formas de resolver esses problemas,
Tem a criação e a divulgação do Fale com a Equipe, horários mais flexíveis para o público trabalhador, grupos de apoio. Eles fazem palestras informativas envolvendo grupos específicos. Eles contatam o paciente por telefone para lembrar de retornar às consultas. Eles fortalecem o vínculo do paciente com o profissional para tentar motivar a saúde do paciente. Fazem ações de promoção de saúde, estimulam os exercícios físicos na academia da cidade, por exemplo. Inclusive, uma informação interessante é que lá tem 200 pessoas que são atendidas no centro de saúde que frequentam a academia da cidade. Isso é um número bastante significativo. E para facilitar a marcação também, eles mudaram da agenda física para a agenda eletrônica. Em seguida, nós montamos a matriz de intervenção, que é a forma que a disciplina utiliza para organizar o planejamento da intervenção em etapas. Então, na primeira coluna, nós temos as estratégias que nós vamos utilizar para alcançar os objetivos. Depois, as atividades que serão desenvolvidas de forma detalhada e como elas serão executadas. Depois, nós temos os recursos que a gente vai precisar para desenvolver essas atividades. Então, a gente colocou computador com internet, impressora. Nos resultados esperados, o que nós gostaríamos de fazer seria divulgar o Fale com a Equipe e também fazer estratégias de conscientização. Nós utilizamos manequins, imagens, espelhos. Os responsáveis, nós colocamos então os integrantes do grupo e a professora Lívia. Os prazos que nós tínhamos para concluir cada coisa e os mecanismos e indicadores que o centro mais tarde utilizaria para avaliar o alcance dos resultados. Agora, falando da intervenção propriamente dita, uma das coisas que nós montamos foram essas tirinhas, que são uma folha A4 impressa e várias tirinhas que foram recortadas de forma que facilitasse elas serem rasgadas. E em cada tirinha tem o horário de funcionamento e os dias de funcionamento do Fale com a Equipe, que é o tipo de atendimento que eles estão tentando divulgar mais para ter mais um acesso facilitado dos pacientes ao atendimento. Fizemos também esse banner que ficou exposto lá no centro de saúde, na sala de espera. E o nosso objetivo com esse banner foi primordialmente falar sobre as principais demandas odontológicas, que eram a cárie e a periodontite, de modo que o paciente, ao olhar o banner e ao ler o que estava escrito, soubesse diferenciar o que era uma situação saudável e o que era uma situação de cárie, uma situação de periodontite, uma situação que ele precise buscar ajuda, em que ele possa olhar as imagens e identificar e falar, os meus dentes estão bambos, como mostra na imagem. Então, tem uma cavidade dessa no meu dente, eu sinto essa dor. E abaixo nós colocamos também como evitar, então com escovação e uso do fio dental diariamente. E falando do Fale com a Equipe, que o Centro de Saúde Gentil Gomes possui atendimento odontológico de segunda a sexta. E também colocamos no final do banner o horário de atendimento do Fale com a Equipe. Outra estratégia que nós usamos na intervenção foi o uso de espelhos. Então, nós fizemos estações e uma parte das estações tinha espelhos em que os alunos instruíam os pacientes, enquanto se olhavam no espelho, a avaliarem a saúde da gengiva, a saúde dos dentes, questão de mobilidade, presença de cavidade, presença de placa, e de forma que o paciente mesmo nele conseguisse identificar as necessidades que ele tivesse. Outra coisa que fizemos foram manequins, então nós fizemos 5 estágios de progressão das doenças, de forma a juntar cárie e periodontite. Então, no primeiro manequim, que representava o primeiro estágio, fizemos um manequim aparentemente saudável, mas com sucos escurecidos, e nós usamos lapiseira para fazer esses sucos escurecidos. No segundo, tinha presença de gengivite, e para isso nós usamos canetinha para contornar de vermelho a gengiva, e um pouco de tártaro. Para todos os tártaros, nós utilizamos gesso com um pouco de tinta guache amarela e fizemos uma pasta mais amarelada e utilizamos cola super bonder e em alguns verniz de unha
para fixar melhor nos dentes do manequim. O terceiro estágio tinha cavitações e muito tártaro, então em alguns nós aproveitamos os dentes já preparados para deixar as cavitações, outros usamos brocas e a quantidade maior de tártaro. No quarto tinha mobilidade e perda dentária, e para essa da mobilidade a gente usou um manequim de periodontia, que ele possui os dentes que não são rosqueados, eles não são parafusados, então eles saem com facilidade, a gengiva é bem flexível. Em alguns ficou tão bambo que a gente teve que prender com fita durex até que fosse apresentado aos pacientes, e aí daria para ver realmente como sai fácil o dente bambo. Perda dentária, a gente só removeu alguns elementos. E o quinto estágio com mais de 5 perdas dentárias para demonstrar o estágio mais avançado da periodontite. E esse manequim em específico nós utilizamos sangue falso e bastante tinta guache vermelha, canetinha e bastante gesso também. Ficou bem visual, bem gráfico, um estado bem avançado de periodontite. Aqui, por último, é uma demonstração visual de como nós planejamos as estações da intervenção. Então, em uma mesa, planejamos apoiar os manequins. Depois, teve uma estação com banner em que os alunos explicavam para os pacientes as doenças, como evitar, como reconhecer. E a estação dos espelhos. E na parede também colamos as tirinhas para os pacientes poderem retirar. Nós esperamos que essa apresentação possa deixar mais claro como a disciplina organiza em etapas o planejamento da intervenção até a sua execução. E muito obrigada.